Senhor, o nosso Deus, fazer algo um pouco diferente neste domingo, né? Mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Livro de Amós, não é o que nós vamos ler, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração ali. Livro de Amós, capítulo 3, o versículo 7, diz assim que o nosso Deus não faz nada antes que Ele revele ao seu profeta. E para que o nosso Deus fizesse algo diferente nesta noite, Ele colocou algo diferente no coração do anjo desta casa, que é o nosso pastor. Eu quero aproveitar a oportunidade, meu pastor, e agradecer de coração pela confiança a toda a equipe de obreira aí que tem caminhado. E ministrar não é fácil. E vir ainda depois do presbítero Alain, mais difícil ainda. Para descontrair, passar o frio. Eu estou me sentindo como se eu estivesse nos Gideões. Vem aquele fogo puro e ministro, e aí depois você fala, agora eu, meu Deus, agora eu. Mas eu tenho convicção que o Senhor vai falar aos nossos corações. Porque o Senhor confirmou esta palavra no início, na abertura do culto, quando a irmã Stephanie abriu este culto. Ela ministrou em Salmos ali, que diz, né? Dei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é sobre esta misericórdia, que anda junto com a graça, que eu quero transmitir à igreja, algo que o Senhor colocou no meu coração. E aí vem o presbítero Alain e ministra sobre algo que acontece com muitos de nós às vezes. Nós estamos esquecidos, mas nós somos escolhidos. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você é um escolhido. Diga para o irmão que está atrás de você, você é um escolhido. E por você ser escolhido, meu irmão, por eu ser escolhido, nós podemos desfrutar desta graça, desta misericórdia que foi dita aqui no início do culto. Amém? Sem mais delongas, aleluia. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Lamentações, capítulo 3, texto muito conhecido, versículo 22. Já está na tela? Vê aí. Lê comigo, meus irmãos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, uma vez mais nós queremos te render graças, Pai, porque a tua graça, Senhor, que nos alcança a cada dia, a cada manhã, nos mostrou nesta noite, Pai amado, que nós podemos até estar esquecidos, mas que nós somos escolhidos, e escolhidos pelo Senhor, Pai querido. Pai, se conosco, Pai, uma vez mais. Senhor, usa a minha vida, Pai, como tu queres. Pai querido, que o Senhor cresça, que eu diminua, papai. Pai querido, que o teu nome seja eternamente lembrado, mesmo que o meu seja esquecido. Pai querido, Senhor, manifeste a tua glória, o teu poder no nosso meio. Pai querido, coloca, Senhor, tudo aquilo que precisa ser colocado no seu devido lugar, Pai. Pai querido, traz alinhamento para as nossas vidas nesta noite, porque nós entendemos, Pai, que a tua misericórdia, ela é inesgotável, Pai amado. Senhor, ser conosco, Pai, sinta-se à vontade no nosso meio, e que o teu nome, Senhor, seja, Pai querido, glorificado em nós, papai, e através de nós, para a honra e para a glória do teu santo nome. Todo aquele que crer diz amém. Meus irmãos, o versículo qual nós acabamos de ler, para a gente entender, a gente precisa falar um pouco do contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Então, o nosso manual de vida é a Bíblia. Amém? Aqui nós somos ensinados, aqui nós temos palavra, aqui nós temos estudo.
Aqui nós somos, né, meu pastor? Então, meus irmãos, vamos ler rapidamente o capítulo 1 deste texto. Olha o que o profeta está dizendo no capítulo 1, aleluias. O primeiro versículo, capítulo 1 deste texto. Como está deserta a cidade, que antes tão cheia de gente, como se parece uma viúva, e que antes era grandiosa entre as nações, e que era a princesa das províncias, agora se tornou uma escrava. Meus irmãos, quando o profeta Jeremias está aqui escrevendo, se lamentando acerca do povo de Judá, que foi levado a cativo para a Babilônia, por causa da desobediência. Desobediência, meus irmãos. E aquela cidade era uma cidade numerosa. O povo era um povo enriquecido. O povo, estou falando de crente. O povo estava ali todos os dias, assim como eu e você, saindo da nossa casa, trabalhando com saúde, saudável. O povo estava ali conquistando aquilo que queria conquistar, assim como nós temos conquistado. E amém por isso. Mas por um momento, meus irmãos, o povo começou a desobedecer aquilo que é uma coisa muito forte, chamado princípio. E nós não podemos, meus irmãos, quebrar princípio. Porque quando nós quebramos princípio, nós estamos sujeitos a sermos levados à escravidão. A escravidão que eu digo, meus irmãos, não é em estar em um cárcere, mas a escravidão de estar aparentemente solto por aí, mas preso a alguma coisa que não agrada o Senhor, que impede, meus irmãos, de nos aproximar ao Senhor, que nos impede de vivermos algo que o Senhor tem para nossas vidas, que nos impede de sentar à mesa, como foi ministrado aqui, neste primeiro momento, porque a mesa representa, além de tudo que o presbítero Alan disse, comunhão. A mesa representa comunhão. Eu gosto de pegar algumas coisas seculares, porque eu digo que as coisas seculares, ela é semelhante às coisas do mundo espiritual, semelhante. Às vezes, quando a gente não está muito bem com nós mesmos, ou com alguma coisa, porque somos humanos, e aí está ali o jantar, o almoço, e a gente fala, não vou comer agora não. Não quer sentar na mesa, sim ou não? Somos humanos. Mas com este povo, todos os dias, meus irmãos, eles não queriam sentar na mesa, porque eles preferiram desobedecer aquilo que o Senhor, a ordenança que o Senhor tinha dito. E a única coisa que Deus requer de mim, de cada um que está aqui, meus irmãos, é obediência. Mais nada. Somente obedecer aquilo que o Senhor pede para nós, para que nós possamos viver. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus bom. Como nós acabamos de ler no primeiro capítulo, agora aquele povo está vivendo, meus irmãos, uma miséria por causa da desobediência. E assim tem sido, meus irmãos, nos dias atuais, na vida das pessoas que não querem obedecer a Deus. Nós estamos num país, numa terra, que para nós ela mana leite e mel. Essa igreja, eu sempre digo, e nós vivemos isso, somos uma igreja próspera. Somos uma igreja abençoada, meus irmãos. Você faz parte dessa igreja, é prova do que eu estou dizendo. Então, meus irmãos, a única coisa que nós precisamos é obedecer, para que cada dia mais e mais, nós venhamos viver algo sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Quando o profeta Jeremias escreve este versículo, ele está dizendo: quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque ele disse, a cidade estava em caos, o povo estava destruído, sacerdotes destruídos. Não estou falando visitante não,
sacerdotes destruídos. Homens e mulheres que outrora temia a Deus, pregava a palavra do Senhor, está no texto, destruídos por causa da desobediência. Mas aí o profeta, ele diz, a graça do Senhor, ela nos alcança. A misericórdia do Senhor, como foi dito na abertura deste culto, ela nos alcança. E eu fui aprofundar um pouco mais, meus irmãos, para entender o que significa graça e o que significa misericórdia. E é forte. Já foi cantado aqui. Aleluia. A graça, meus irmãos, ela está baseado, é um versículo muito conhecido, João 3,16. Isso é a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Para todo aquele que nele crê. É crer. E só crê quem obedece. Isso é a graça. O que é a graça? É você ganhar um presente, mesmo sem merecer. É o que Deus fez por mim e por cada um que está aqui nesta noite. Deus fez por nós, meus irmãos. Isso se chama graça. Favor imerecido. Perdão de pecados. Isso se chama graça. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Misericórdia são duas palavras em junção nenhuma só. Miser, de miserável, é o que nós éramos, porque a graça nos alcançou. Nós não somos mais. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu fico aborrecido e eu falo e eu repreendo. Quando a pessoa vira e fala assim, se alguém aqui tinha o hábito de falar isso, em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai falar mais. Ah, eu sou pobre. Pobre é o diabo. A graça nos alcançou. Nós somos mais que vencedores. Não usa essa expressão não, meus irmãos. Porque o diabo está ouvindo você falar que é semelhante a ele. Porque está na palavra do Senhor que ele não tem onde morar. Está na Bíblia. Ele anda vagando, sim ou não? Ele anda vagando. Então pobre é o diabo. Eu tenho um lar, você tem um lar. Eu tenho uma família, você tem uma família. Eu tenho um Deus, você tem um Deus. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Então são duas palavras juntas. Miser, de miserável, é o que nós éramos outrora. E córdia, de coração. Porque Deus agiu com coração e deu o seu único filho. Ele deu o que ele tinha de melhor, meus irmãos, para que nós estejamos aqui nesta noite. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele agiu com o coração. Porque você só faz o bem para alguém se você fizer de coração. Todo mundo aqui sabe disso. Nós somos uma igreja que estamos acostumados a abraçar. Nós não podemos mudar a Bélgica inteira, não. Mas um pedaço dela nós vamos... Em nome de Jesus, estamos fazendo, vamos continuar fazendo, meus irmãos. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amém, meus irmãos? Aleluia. E é muito difícil, meus irmãos. Aleluia. Como eu não sou chique igual o Alão, não consigo esse negócio de computador. Eu é na caneta mesmo. Aleluia. Eu escrevi aqui, ó. É muito difícil ter esperança quando tudo vai bem. Aliás, perdão, é muito fácil ter esperança quando tudo vai bem. Difícil é no cárcere. Difícil é na escassez. E aqui, o profeta Jeremias, ele está nos ensinando que nós devemos sim ter esperança nos momentos difíceis. E a graça do Senhor vai nos alcançar. E quando nós temos esperança, meus irmãos, naquele que nós servimos, nós vivemos o que este povo viveu, porque foi a graça do Senhor que alcançou eles. Pagaram pelas consequências, pagaram pelos erros, tiveram consequências. Assim somos com nós também. Se errarmos, o Senhor não nos impede. Rapaz, o nosso Deus, ele é tão tremendo, meus irmãos, que o nosso Deus não foi o próprio Deus que deu o livre-arbítrio, sim ou não? O nosso Deus, ele permite permissão
É diferença de aprovação, viu? Ele te permite fazer aquilo que você quiser. Mas ele é tão justo que a mesma permissão você vai colher semelhante àquilo que você fez. Pronto, é simples assim. Assim foi com aquele povo. Mas a graça do Senhor, que nos alcançou, que me alcançou, que te alcançou, ela ainda continua disponível. Ela ainda continua disponível. Ela ainda continua disponível. Eu estou falando para crente, meus irmãos. Esse povo era crente. Estou falando para crente. Ela ainda continua disponível. Mas o que nós devemos estar é atento a todo momento, meus irmãos, para que nós venhamos desfrutar desta graça, enquanto nós podemos achar ela. Porque vai chegar um dia, meus irmãos, que nós vamos passar pelo juízo. Nós lemos, nós sabemos que a graça nos alcança e é por ela nós estamos de pé. Mas a graça e o juízo, ó, lado a lado, andam os dois. Nós temos que entender isso, meus irmãos, e nos acertar o quanto antes. Porque mesmo que pareça que tudo está crescendo, que a cidade está crescendo, que vocês estão conquistando, que vai tudo bem, e a sua vida espiritual? Eu não vim aqui ministrar carro, casa, helicóptero. Trabalha, você vai conseguir. Eu vim aqui ministrar salvação. É o que nós precisamos. Porque a todo momento, meus irmãos, a senha de alguém está tocando. E nós não sabemos a nossa. E nós temos que estar alinhados com o Senhor, para que nós sejamos escolhidos, como foi ministrado. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o teu nome, Pai. Então nós aprendemos nessa noite, meus irmãos, o que significa a graça do Senhor, um presente imerecido, e o que significa a misericórdia, que ela se renova a cada dia. A misericórdia, meus irmãos, ela é também uma sentença que deveria ter sido dada em nós. Mas Deus olhou e falou: eu não vou aplicar essa sentença. É como se um criminoso nos Estados Unidos da América tem pena de morte, todos nós sabemos disso. E chega ali no dia da audiência e o juiz fala para aquele criminoso, fala: ó, a sua pena seria uma pena de morte, mas eu vou te deixar viver. Isso é misericórdia na nossa vida. É a misericórdia. É por isso que nós estamos até hoje sobrevivendo neste país, meus irmãos. A gente não fala, nós não temos o hábito de falar aí, só pela graça. Não é assim? Só pela graça, é só por ela mesmo. Mas o título dessa mensagem vai dizer: a graça que nunca foi de graça. Teve um preço na cruz do Calvário. Teve um preço, meus irmãos. Nosso Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. O nosso Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor, para que nós atravessássemos o oceano, estivéssemos aqui nesta nação. Pessoas que outrora, talvez, como eu, nunca tinha, talvez, viajado nem de um estado para o outro. Aí o Senhor vai e traz, atravessa o oceano, chega aqui, começa a crescer, começa a ser numerosos em coisas materiais, e esquece de Deus. Convicto que a graça vai te alcançar. Mas cuidado, meus irmãos, cuidado, porque talvez nós passamos pela Babilônia por desobediência. Que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, tenha de misericórdia de nós, para que a tua graça nos alcance. Meus irmãos, e a graça? Aleluia. A graça, que se chama Jesus, ela não tem nada a ver com a religião, não. A graça, que se chama Jesus, ela não tem nada a ver com a religião.
Porque tem pessoas que se frustram por causa de religião e esquece da graça. A graça se chama Jesus. A graça, Jesus. A religião chegou para a mulher pecadora e disse o quê? Apedreja. Mas a graça, Jesus, disse: vai e não peques mais. A graça, Jesus, aleluia. A religião chegou para o leproso e disse: imundo. E a graça, Jesus, disse: sede limpo. Meus irmãos, a religião, olha o que a religião falou para o publicano. Olha aí. Na sinagoga você não entra, ok. Mas a graça, Jesus disse: ainda hoje me convém pousar na sua casa. Isso é Jesus, meus irmãos. A religião crucificou o ladrão, mas a graça, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Isso se chama graça. Essa graça, meus irmãos, é esse Jesus que eu vim apresentar aqui nesta noite, convicto que Ele vai perdoar os nossos pecados e que Ele vai nos alcançar ainda mais, e que nós iremos juntos na glória cantar dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Porque esta graça, meus irmãos, ela nos alcançou. Esta graça te alcançou. Essa misericórdia inesgotável te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Santo, santo, santo. O profeta Jeremias estava dizendo: o povo está no fundo do poço. No fundo do poço. Mas é lá que a graça te alcança. Talvez, meus irmãos, possa ter pessoas aqui nesta noite, porque aqui é lugar da graça se manifestar. Você pode estar no fundo do poço, mas a graça do Senhor vai te alcançar nesta noite. Ou você também, que aparentemente possa ir tudo bem, aparentemente, mas tem algo para ser ajustado. A graça vai te alcançar. Coloque sobre seus pés, meus irmãos. Irmã Steph, por favor. Aleluias. Oh, aleluia, Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluias. A graça do Senhor é a causa, meus irmãos, de nós não sermos consumidos. Aleluia. Quando eu estava orando, pode cantar, minha irmã. Quando eu estava orando, aleluia, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Tem filhos que precisam voltar para a casa do Pai. Seus sonhos além. Lucas capítulo 15, Carlos, coloca por favor rapidamente. Lucas capítulo 15, verso 17. Aleluia. Quer um mundo melhor, meus irmãos? Quer um mundo melhor? Que mudará. Aleluia. 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 Seu caminho. Aleluia, Deus. Aleluia. Vou lhe falar. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida sobrando, e eu aqui morrendo de fome? Verso 18.
Aleluia. sua vida. Aleluia, Deus. Na cruz morreu. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Meus irmãos, nós não temos muito tempo. Eu queria orar com você. Eu queria convidar os obreiros. Pastor, por favor, vamos estar aqui, vamos orar por esse povo. Meus irmãos, você que em alguma área da sua vida, você, meus irmãos, meu irmão, que em alguma área precisa que algo seja feito. Pastor Marcelo, por favor. Eu quero te convidar, meus irmãos, a sair do seu lugar e vir receber uma oração profética aqui nesta noite. Porque a graça de Deus, ela vai se manifestar naquilo que você precisa. Entenda, você, meu irmão, você, jovem, que porventura afastou do caminho do Senhor. Foi decisão do filho sair de casa, mas foi decisão dele voltar. Volta hoje, volta hoje. Hoje é a oportunidade. A oportunidade é hoje. Essa graça está disponível para a sua vida hoje. Um mundo melhor que mudará seu caminho por lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Aleluia. Oh, aleluia. Tem mais pessoas, viu, meus irmãos? Para vir aqui, ó. Está disponível. Está disponível. Nós não estamos aqui para escandalizar ninguém. Nós estamos aqui entregando aquilo que Deus tem. Que a graça do Senhor te alcance nesta noite. Deixa Jesus Cristo entrar. Que você venha viver algo sobrenatural de Deus, mediante a sua fé. Porque a fé, ela só é movida com atitude. Tenha atitude nesta noite. E mesmo aí no seu lugar, fala com Deus. O profeta Isaías diz que o ouvido dele não está tampado, para que não possa te ouvir. As mãos dele não estão encolhidas, para que não possa te abraçar. Que Deus te abrace nesta noite. Que Deus continue guardando a sua vida, meu irmão. Que Deus continue guardando a sua casa. Que Deus continue se manifestando no nosso meio. Que Deus continue fortalecendo o ministério de louvor desta casa. Que Deus continue usando, papai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para que sofrer, meus irmãos? Jesus está às portas. A graça está disponível. Ainda não é tempo. Ainda não é o momento do juízo. Aproveite. Está disponível. Aleluia. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor, meus irmãos.
Aleluia. Deu certo. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. O diabo não presta. E nós temos a marca da promessa. Amém? Nós temos a marca da promessa. Ai, meu Deus. Meu pastor, muito obrigado, meu pastor, pela confiança. Essa equipe de obreiro. Porque aqui nós trabalhamos junto. Porque nós somos um corpo, né, irmão? O anjo da igreja é o cabeça. Uns aqui é o braço, outro é a perna, outro é o dedo. Nós somos um corpo. Nós somos irmãos em Cristo, meus irmãos. Nós desfrutamos da mesma graça. E eu agradeço ao Senhor, porque esta graça nos alcançou. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.